Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje tá diferente. Tive até que acender a lampadinha aqui, porque hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da palavra aí. Aproveitar que esse trânsito aqui intenso, poder trocar algumas figurinhas para a gente aprender juntos. E aí a primeira coisa que eu vou pedir aqui é você que já não é inscrito desse canal, você não sabe o que você está perdendo. Então já se inscreve, por gentileza, antes da gente começar aqui nosso aprendizado, o CarCast. E aí você dá o like, que tá aí do ladinho do vídeo ou abaixo do vídeo. E aí só no final, se você não gostar, é que você tira, tá? Então, escreveu, tá lá, beleza. Deu like, tá lá, beleza. E aí se você gostar muito, você pega esse vídeo e você compartilha com os seus amigos e os seus inimigos também, porque é importante a mensagem chegar, né? Deus mandou a gente orar pelos nossos inimigos, né? Amar os nossos desafetos. Então, compartilha essa palavra aí também com seus amigos e inimigos, tá bom? E o texto de hoje é o texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, tá? E o texto vai dizer assim: procure agradar a Deus, a quem você serve em todo o tempo, ou ao máximo, né? Vírgula. Seja um bom trabalhador, daquele que não tem do que se envergonhar, vírgula, e que fale da palavra ou da verdade da palavra de Deus. Ou a palavra de Deus com verdade, dependendo da versão aí. Então busque agradar a Deus a quem você serve, seja o bom trabalhador do que não tem com quem se envergonhar, e o terceiro tópico, que seja aquele que fala a palavra da verdade, ou aquele que fala a verdade da palavra, tá? E aí a gente pode começar aqui separando em 3 tópicos, né? Como de costume. Depois a gente, de um comentário de um tópico, a gente extrai uma lição, que já vira um cortezinho aí para as nossas redes sociais. E aí você aproveita e me segue no Instagram, no Facebook e no TikTok, onde a gente tem postado aí os cortes, resumo das lições. E aí a gente vai crescendo aí em todas as plataformas, à medida da vontade de Deus. E é claro, do seu auxílio aí como um fiel e bom seguidor, tá bom? Então, fiquem atentos aí, vamos começar aqui. Um pouquinho escuro aqui por conta da noite, costumo falar mais pela manhã, que a iluminação tá mais agradável, né? Mas hoje faremos diferente e não tem tempo ruim para poder compartilhar a palavra. E aí, assim, o primeiro tópico, rapaz, já é paulada na cabeça, meu. Já é na cara, assim, ó. Não tem frescura, não tem arrodeio. Procure agradar a Deus a quem você serve. E aí a gente pode extrair aqui algumas aplicações. Então esse procure já sugere que a gente vai ser falho, tá? Já sugere que a gente vai ser falho. Ai, mas eu me esforço tanto. Continue se esforçando, mas não tire de vista que você vai ser falho no processo. E aí o importante é você reconhecer que é falho e pedir auxílio de uma pessoa muito importante no processo, que é o Espírito Santo. Por que ele está falando dessa forma? Para você não achar que você está abafando,
Hum, não, sirva a Deus, tá? Agrade a Deus, tá? Ele fala, procure, busque, tente. Ou seja, é um trabalho contínuo, é árduo, é todo dia a gente vencendo as nossas dificuldades, as coisas que nos afastam de Deus, é todo dia, gente. Ai, mas é tão difícil. E por isso mesmo é que o texto está falando, vai, procura, tenta, né? Esforça e tenta agradar a Deus. Pô, pecou, Senhor, me perdoa. Reconheço que pequei aqui, deixei escapar a palavrinha que não é legal. Poxa, vi uma coisa que não agrada a Deus. Comentei alguma coisa sobre alguém que não é bem aquilo mesmo, não é bem uma verdade, para não dizer fofoca. Eu tô até com... Ainda estou recuperando da gripe. Vocês vão ver minha risada meio estranha aqui, né? Mas entenda que no processo a gente vai derrapar algumas vezes, mas o importante primeiro é não saber, é saber reconhecer desses erros. E aí você vai se ajustando, vai melhorando. É no processo, é o Espírito Santo, tá bom? E aí você tem também o arrogante, aquele que achou já que já tá no patamar de semideus. Então tudo que ele faz tá tudo certo. Cuidado também com esse tipo de arrogância, tá? Então esse primeiro tópico, né, dentro do texto aí que Paulo tá escrevendo para Timóteo, vale de alerta para nós também. E aí você que tá aí me ouvindo, talvez tá paradão, tá muito preocupado. Ô, a quem você tá procurando agradar? Ou você que tá muito ativo aí no trabalho, ativo nos seus negócios, ativo na religião. A quem você tá procurando agradar? E aqui é onde pega. Porque Paulo tá falando, busque agradar a Deus, a quem você serve. E esse quem define que o alvo do texto é uma pessoa. Então nós servimos a uma pessoa. Esse Deus não é só uma figura de linguagem, não é só um pensamento coletivo. Esse Deus é uma pessoa. Então a chave aqui é busque agradar a essa pessoa. Sabe, você que tem aquele parente, você gosta tanto, pô, um tio legal, uma tia legal, uma avó que você ama e tal. Infelizmente meus avós já foram, mas pô, você tem uma avó legal que você ama e que você sabe que se fizer alguma coisa de errado e tal, e ela souber, ela vai ficar decepcionada. Essa mesma perspectiva que você tem que ter com relação a Deus. Pô, se eu fizer isso, eu sei que ele vai ficar decepcionado. Pô, se ele... E aí no caso de pessoas, né? Ah, se ele souber disso, se ela souber disso. Pô, se meu pai, se minha mãe souber disso, ou se a minha esposa, ou seu companheiro aí, souber disso, vai ficar decepcionado. O problema é que com Deus ele sabe de tudo, né? Não tem nem a questão de ocultar. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E aí você tem que procurar agradar a Deus. E o pior, você não vai conseguir enganar. Não tem como enganar. Ele olha lá dentro do teu coração. Se o que você está fazendo é para ele ou é para as pessoas que estão ao seu redor, para te achar bonito, para te achar o verbete da oratória, né? Para você se achar o pomposo ou a pomposa, porque você fala bem, se veste bem, bota a camisa da social aí da marca cara, bota o terninho de grife, bota a bolsa cara,
achando que tá abafando, agradando as pessoas, e lá no coração você tá fazendo coisa que não tá agradando a Deus. Então, aí já vai a primeira lição de 1 Coríntios. 1 Coríntios não, 2 Timóteo, 1 Coríntios foi outro texto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure agradar a Deus a quem você serve. Então aqui qual que é a nossa lição? Primeiro, quem que você está querendo agradar? É Deus ou é os homens? Hum? Qual é o motivo? O que te motiva a fazer o que você faz? Será que é agradar a Deus? Ou será que no seu coração você está pensando e fazendo coisas que não agradam a Ele, mas que te mantém numa posição que agrada e todo mundo tipo pareca? Hã? Acorda, meu. Tá ligado aí. Né? E aí você que tá me vendo aí na rede social, já se inscreve aí, já segue e bora. Tá bom? Então é isso, turma. Presta atenção aí no que você tá fazendo, no que você tá pensando. Né? Você tá fazendo para Deus. Você tá servindo a uma pessoa. Tá fazendo para um ser que te conhece, mesmo no oculto, né? Mesmo escondido, escondidinho, certo? E aí a palavra ela já vem arrebentando, tá bom? Aí o segundo tópico desse texto, que é interessante também, vai falar assim: seja um trabalhador do qual não tem do que se envergonhar. Eita, isso tinha que estar um mandamento do brasileiro. Dos 10 mandamentos da Bíblia, tem um mandamento do brasileiro. Porque pelos indicadores de trabalho no Brasil, tem uma boa parte da população que está considerada como suscetível ao apoio governamental, mas que não é considerado desempregado. Presta atenção nisso aqui, hein? Informação legal agora. Informação estatística. Uma parcela dos brasileiros seguem recebendo apoio do governo financeiro, e eu acho que tem que ter mesmo para uma parte, mas seguem recebendo apoio, mas não são considerados desempregados. Por que não são considerados desempregados pela estatística? Porque o desempregado é aquele que não está empregado e está procurando um emprego. É isso que define o desempregado. Porque se você não, né? Tomara que não. Mas se o fulano ou a fulana está desempregado, mas também não está procurando emprego, essa pessoa não entra na conta dos desempregados. Por quê? Não está interessado em trabalhar, então não é desempregado. É um desocupado. Só isso. Não entra na estatística. Aí você vê o índice de desemprego diminuindo, aí a pergunta é: será que a gente está evoluindo na produção do país? Ou será que as pessoas estão deixando de procurar emprego porque aí recebem um determinado auxílio do governo, né? E aí a Bíblia, aí não tem freio, né? Não tem freio, porque o texto vai bater e aí você concorda ou não com o texto. Mas eu preciso falar, porque o texto está dizendo, tá falando assim: Timóteo, seja um bom usufruidor dos benefícios do governo. Não que eu pense que não deva ter. Tem pessoas em situação de vulnerabilidade que deve ter. E eu acho bom ter. Mas ele está falando para um cidadão que pode produzir, que é o tal do Timóteo, um jovem ali, selecionado para liderar ali, de certa forma, a igreja.
Mas ele fala assim: seja um bom trabalhador. Então, jovens, adolescentes, estão aí me ouvindo, caiu nesse vídeo aqui. A mensagem da Bíblia sempre vai ser sobre aspecto humano no trabalho. Como eu já falei em vídeos anteriores, a questão do trabalho foi um negócio instituído pelo próprio Deus no Éden, falando para Adão cultivar as coisas, ou seja, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas eu não aguento trabalhar, bater cartão. Pô, tenta sacar alguma coisa aí que você poderia gerar uma oportunidade aí de criar um produto, criar um serviço, criar um infoproduto. Tantas formas hoje que tem de você trabalhar sem ter que ser de carteira assinada, por exemplo, né? Até aí seu MEI aí, seu CPF e seu pequeno CNPJ aí para vender produtos, serviços e afins. Bom, o importante é o trabalho, não é para quem você trabalha. Às vezes o trabalho é para você mesmo. É um autônomo aí, né, individual e tal. Então a dica do Paulo ali é: tenha um trabalho. Começa por aí. Então, talvez lá para a época dele não seria tão comum alguém não trabalhar, né? As condições eram diferentes naquela época, né? As viúvas, os órfãos tinham muita dificuldade, né? Por conta de não ter condições mesmo. Hoje, como eu falei, tem uns auxílios aí, tá, e tá certo, tem que ter mesmo. Mas a mensagem dele é: seja um bom trabalhador, do que não tem do que se envergonhar. E aí, vamos pegar esse pontinho aqui pra gente explorar um pouquinho mais. Poxa, ele tá falando que existem trabalhos vergonhosos? Será que é isso que ele tá dizendo? Do tipo, oh, eu não posso fazer tal coisa porque para a sociedade aquilo é desonroso ou é muito inferior a outra coisa? Pô, será que um trabalhador que presta serviço na casa de alguém é inferior ao que está contratando o serviço porque é um doutor, é um médico, sei lá, é um grande executivo? Será que Paulo está falando de trabalhos que você não deva se envergonhar mediante a cultura? Não é isso que ele está falando. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando de trabalhos que os outros entendam que seria uma vergonha. Não é isso que ele está falando. Ele está falando: procure ser um trabalhador do que não tem do que se envergonhar. Ou seja, é a forma como você faz o trabalho. É aí que está a chave da interpretação do texto. Ele não está falando sobre qual trabalho. Ele está falando sobre a forma como você trabalha. Então, se for um trabalho que ganha pouco, ganha médio, ganha muito, faça o trabalho de uma forma que você venha a se orgulhar. Não é nem os outros. É você contra você mesmo. Ou você com você mesmo. Um trabalho que você venha a se orgulhar. Ou seja, não se envergonhar. Porque se você faz um trabalho zoado, né? Vamos na linguagem aqui, nossa. Trabalho zoado. Trampo bagunçado. Desorganizado. Meia boca. Feito nas coxas. Pô, aí alguém vem e fala: ô fulano, fez nas coxas de novo. Fez bagunçado. Fez incompleto. Não prestou atenção. Pô, é uma vergonha do caramba, né? Então, presta atenção aí nesse ponto. Então aqui vai a segunda lição. Paulo está falando para Timóteo ser um trabalhador daquele que não tem do que se envergonhar. Não é seja um trabalhador que tenha um tipo de trabalho que as outras pessoas teriam vergonha de ter. Não é isso.
Paulo está falando assim: quando você trabalhar, independentemente do que você trabalha, a aplicação do que Paulo está falando é: independentemente de qual trabalho você está fazendo, trabalhe bem, porque você vai se orgulhar do seu trabalho. Esse é o ponto. Então é a visão sua interna sobre o trabalho que você está fazendo. Não é sobre o tipo de trabalho que as outras pessoas podem achar que é inferior porque, sei lá, ganha menos, ganha um salário mínimo, ganha 2 salários mínimos. E aí o outro trabalho que ganha 10 salário mínimo, 20 salário mínimo, é melhor e aí não tem que se envergonhar dele. Ah, não é isso que o texto está dizendo. Não é sobre o tipo de trabalho, mas sobre a forma como se trabalha. Então, seja como Timóteo, trabalhe, tenha honra, sinta orgulho do que você faz, independentemente da atividade que você faz, desde que seja lícita, é claro. Fechamos? Segundo tópico, segunda lição. E aí vamos pro terceiro tópico. Ah, é outra pancada, hein? Essa foi 3, assim, na cara. Pá, 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 bateu na ida, na volta e na ida de novo. Terceiro tópico: que fale da palavra da verdade, ou que fale da verdade, ou pregue a verdade. Aí vai pros pregadores, pros pastores, pros líderes religiosos, missionários. Tem gente aí que tá falando mentira. Tem gente que tá falando mentira por não conhecer, por não estudar a palavra. Talvez esses sejam toleráveis, mas ainda provocam um problema. Ainda provocam um problema. Por isso que Paulo vai orientar, ó, não deixa nenhum novo na fé aí na liderança, porque pode dar problema. Então, o novo na fé, naturalmente, vai falar alguma besteira. Se fala com boa oratória, pode enganar pessoas ou fazer pessoas se equivocarem na interpretação do texto, tá? Então tem aquele que não fala a verdade por ignorância, tá? Mas tem aquele que não fala a verdade porque sabe que se falar a verdade vai desagradar. Aí talvez vai desagradar aquela pessoa que está aí na comunidade religiosa, que é o que chega junto com o dinheirinho, que tem a sua oferta aí alta, o seu dízimo alto. E aí, em vez de falar a verdade, falam a meia verdade. Porque não quer incomodar quem tá sentadinho ali nos bancos da frente. Com terninho, né? Skin, terninho, terninho, costume, costume, tá? Aquela roupa, alfaiataria, tal, vestido sob medida. E aí fica fazendo meia palavra, porque não quer desagradar. E aí tá interessado no dinheiro que entra e não na verdade que sai. Rapaz, essa foi boa, hein? Tá mais interessado no dinheiro que entra do que na verdade que sai. Esse é o perigo. As meias verdades. Textos bíblicos vão falar que isso é um sofisma. Sofisma. Rapaz, é uma enganação, colocando uma verdade no meio de uma mentira. E aqueles que têm pouca leitura, pouco conhecimento da palavra, vão achar que por causa da meia verdade a outra parte também é verdade, vão ser enganados. Tem aqueles que usam da mentira mesmo para ludibriar. Já falei também isso em outros vídeos anteriores, mas tem pessoas que ludibriam pessoas, vendem cursos, vendem coisas, e é só, meu amigo, só na mentira.
só na ilusão, só vende a ilusão. E as pessoas compram a ilusão, porque o ser humano ele é fascinado pelo crescimento, né? Pelo patrimônio. E aí cai nessa ilusão, cai fácil e vai dinheiro. Aí dos 1.000 que comprou, 2 fez sucesso, 2 fizeram sucesso. Aí é os 2 que precisa para testemunhar e leva mais 1.000. E aí dos mais 1.000 só salva 2. Poxa vida. Quanto não tem disso aí, hein? Internet. Tá vários aí. Vídeo bem produzido, curso bem produzido, música emocionante, um background empolgante. E as pessoas estão aí sendo enganadas. Então eu falei aqui no tópico 3 sobre pessoas que usam da mentira. E aí pode ser por ignorância e provoca um estrago também, mas são ignorantes ou não entendem o que estão falando, ou não sabem ainda, ou são muito novos na fé e estão falando besteira, mas acabam atrapalhando a jornada de outras pessoas. Mas também tem os muito mal intencionados. Ah, mas Felipe, mas todo mundo é assim? A maioria não é assim. A maioria é bem intencionada. E a maioria tá pregando a verdade. Esse é fato. Se você for aí nas igrejas, tá? Vai aí nas igrejas menores, igrejas pequenas, espalhadas aí pelos bairros. Tô falando das mega suntuosas aí não, tá? Vai nas igrejas, pô, 200 membros, 100 membros, 50 membros. Vai lá ver se o pastor não tá suando, tá ralando, tá deixando às vezes de usufruir de um recurso e botando dinheiro do bolso para manter o lugar aberto, né? Manter ali as portinhas abertas, poder comprar um microfone, um instrumento, tal, para ficar legal o ambiente. Tem muito disso, gente, muito disso. Então eu não posso generalizar. E eu tenho plena convicção de que a grande maioria das pessoas que estão à frente de coisas religiosas, principalmente as de pequeno porte, são pessoas muito bem intencionadas. Talvez não tão bem instruídas, mas muito bem intencionadas. Mas tem uma minoria muito perigosa e muito rica, que pode estar ludibriando, enganando as outras pessoas com seu ar de pomposidade. E aí, com meias verdades, enganam com astúcia as pessoas, com o intuito de retirar-lhes o dinheiro suado do trabalhador, tá bom? Então esse é o recado, e Paulo está falando, pregue a verdade, Timóteo. Não vem com essa história aí não, de querer usar aí as escrituras para angariar só dinheiro aí e achar que tá tudo certo. Lembra que no começo do versículo ele falou sobre a quem você serve, né? Quem você serve tá observando, tá bom? Então essa é a terceira lição. Paulo tá falando para Timóteo, pregue a verdade. Então, muito cuidado. Primeiro, você que é um pregador, você que é um expositor da palavra, cuidado para você não estar falando uma mentira, mas aí de forma inocente, por conta da ignorância ou do desconhecimento, tá? Não conhece muito bem o texto, o contexto, vai lá, prega. O que você está pregando talvez é uma mentira, mas você nem está entendendo que é uma mentira, tá? Então é perigoso para os novos na fé cair nessa. Então, analise, reanalise antes de pregar ou falar qualquer coisa. Ah, essa é a primeira, acho que é a dica dentro da terceira lição. E aí, a outra parte é, fique atento com aqueles que são mentirosos mesmo, com sofismas e meias verdades,
que estão aí dispostos a enganar o povão para captar dinheiro, tá? E como eu falei aqui dentro do tópico, essa é uma minoria, mas é uma minoria muito perigosa. E eu queria abençoar aqui a todos os pastores, líderes religiosos e, sei lá, padres e todo mundo que está à frente de pessoas aí de forma espiritual e que são idôneos, corretos, que eu sei que é a grande maioria e tá no perrengue aí do dia a dia para manter a comunidade com recursos financeiros e tudo mais. E vai aqui a minha gratidão a vocês que dedicam tanto das suas vidas e muitos saem dos seus empregos para poder dedicar totalmente aí a vida a pessoas, tá? Então, eu preciso agradecer aqui a tantos destes que estão por aí e não tem um nome famoso, nome poderoso. Mas o nome de vocês está escrito no livro da vida e com certeza a coroa de glória de vocês será muito maior do que a minha, de muitos que estão ouvindo, e ainda muito aquém desses enganadores que usam aí da palavra para, com meias verdades, retirar dinheiro de pessoas inocentes, tá bom? Então essa é a mensagem, o devocional de hoje. Quero desejar uma boa noite para vocês. Espero que essa mensagem atinja aí o máximo de pessoas possíveis. Estamos na busca dos 1000 primeiros inscritos aqui no YouTube e os seguidores aí no Instagram, no Facebook, no TikTok. Estamos ali engatinhando, mas nós vamos crescer juntos aí e cremos que Deus vai prosperar esse caminho, tá bom? Deus abençoe a todos. Valeu!